Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Essa noite de quinta-feira, nós mais uma vez nos encontramos aqui para meditar na Escritura, na Palavra de Deus, especialmente no texto da Palavra de Deus, chamado Livro de Provérbios, e extrair dali palavras de sabedoria, para a nossa casa, para a nossa vida conjugal, no trato com os filhos, com os amigos. E eu quero convidar você, nesse início, a termos uma palavra de oração. Senhor, nós te bendizemos e te louvamos, porque a vida é um dom que tu nos deste. E tu és esse Deus doador que nos deu a vida e que também nos oferece sabedoria para que nós vivamos a vida e a nossa vida tenha sabor. E a nossa vida seja vivida com satisfação, não sem adversidades, não sem percalços, não sem espinhos ou pedras pelo caminho, mas ainda assim vivendo uma vida com sabor. Que experimentemos e recebamos mais da tua sabedoria, Senhor, a fim de que nós sejamos homens e mulheres sábios, sábias, e que compartilham sabedoria por onde vão. Em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Eu espero que você esteja perseverando nesse propósito de reunir a sua família nas quintas-feiras para ouvir a palavra, para depois conversar sobre as perguntas e orarem juntos. E quero te desafiar hoje, você a entrar em contato com um amigo, uma amiga, convidá-lo ou convidá-la nas quintas-feiras também acompanhar a ministração e quem sabe você começar a conversar sobre as perguntas com essa pessoa, orar com ela, abençoar a vida dela. E hoje, de modo especial, dando continuidade, eu quero ler o capítulo 18 de Provérbios, verso 19, que diz o seguinte, Provérbios 18, verso 19, que diz: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Existe uma outra tradução para esse texto. Os comentaristas divergem e têm linhas diferentes sobre a tradução desse texto. Uma outra possível tradução seria, ao invés do irmão ofendido, o irmão ajudado. O irmão ajudado. Mas nós ficamos com essa que nos está em mãos. O irmão ofendido. Me parece que tanto uma como outra faz sentido quando nós lemos todo o versículo. Eu quero pensar com você, quando ouvimos essa expressão, irmão ofendido. Você já deve ter ouvido essa ideia de que algumas pessoas parecem se ofender por qualquer coisa ou por pouca coisa. Algumas pessoas, por alguma razão, se permitem ofender ou se sentem ofendidas, na maioria das vezes, ou sistematicamente, ou por coisas que nós chamamos de coisas pequenas, coisas que aos nossos olhos não teriam o poder de ofender a maioria das pessoas, mas algumas pessoas, por alguma razão, parecem ser mais sensíveis. Fato é que, se deixando ofender por qualquer coisa, ou não se ofendendo por qualquer coisa, é que quando alguém se sente ofendido, ou alguém se sente ofendida, essa pessoa, conforme o verso que lemos em Provérbios, costuma desenvolver uma atitude de se fechar,
de resistir. E aqui a expressão não é alguém simplesmente ofendido, aqui é o irmão ofendido. É aquela pessoa com quem temos vínculo. É aquele ou aquela com quem nutrimos um relacionamento fraterno, de amor, de comunhão, de aproximação, de vida na vida, de conhecê-lo, conhecê-la e permitir que ele ou ela, por sua vez, também nos conheça. De entrar na vida dele ou dela, de participar e também permitir que ele ou ela participe da nossa vida. Essa é a dinâmica da comunhão. E quando essa pessoa é ofendida ou ofendido e se sente ofendido, se entende como ofendido, Provérbios diz que a reação costuma ser de se fechar e mais de resistir. A ideia de uma fortaleza. As cidades no mundo antigo eram fortificadas. E elas eram fortificadas, tinham muros que as cercavam, eram verdadeiras fortalezas, porque era uma tentativa de se proteger contra os inimigos que vinham de todos os lados e vinham. E quando a cidade não era fortificada, quando, por exemplo, ocorria o que ocorreu com Jerusalém, relatado no livro de Neemias, quando os muros são destruídos, a cidade fica entregue aos seus inimigos. Por isso que os muros são importantes no mundo antigo, para preservar uma cidade, os moradores da cidade. Mas um homem, uma mulher, especialmente um irmão, uma irmã, quando ofendido, ele se fecha, ele constrói uma muralha em volta de si, ele não nos vê mais como irmão, como irmã, ele passa a nos ver como inimigo, porque agora ele se torna como uma cidade fortificada, protegida. Então nós não conseguimos acessá-la mais, ele se fecha, ele se tranca. Aliás, a parte seguinte do verso faz menção a essa atitude quando o verso diz que as suas contendas, ou as suas brigas, podemos dizer assim, são ferrolhos de um castelo, ou seja, aquele ferro que corre por detrás das portas ou das janelas, que serviam como uma espécie de tranca, que atravessava um lado, né, de um lado para o outro, de uma janela ou de uma porta, e garantia que essa porta, essa janela se manteria fechada. Então esses são os ferrolhos. E assim a postura desse irmão, dessa irmã ofendido, ofendida. Ele se tranca, ela se tranca. E a maneira de se trancar, de se fechar, é se valendo algumas vezes das brigas. Quando você observa alguém brigando com todo mundo, discutindo com todo mundo, ficando bravo com todo mundo, né? Então pode ser que exista aí alguém que foi ofendido ou que foi ofendida. Essas brigas, na verdade, são maneiras de dizer: não se aproxime de mim. Não se aproxime de mim. Não dê um passo na minha direção. Não queira entrar na minha vida, na minha intimidade. Eu quero você distante. Essa atitude de brigar, de ficar bravo ou brava pode ser um stop para os outros, ou pare por aí mesmo, fique distante aí mesmo, não se aproxime, chega, já andou demais, já chegou perto demais. E tudo isso porque existe por detrás, existe nesse coração um sentimento de ofensa, existe uma ferida aberta, existe um machucado não curado na alma. E isso é importante a gente pensar sobre isso, porque ora nós ofendemos, ora nós somos ofendidos. Jesus em Mateus 18 disse: se o teu irmão pecar contra ti, outras traduções diz te ofender,
E ali existem algumas recomendações, por exemplo, vá falar com ele só, vá conversar com ele ou com ela. Mas o que Provérbios parece nos mostrar é que o comum, o natural, é que essa pessoa se feche, essa pessoa corte relações, essa pessoa inviabilize o diálogo, se torne ou se faça inacessível. E com base nisso, eu quero deixar algumas perguntas para que você aprofunde mais esse assunto com as pessoas da sua família, com aqueles e aquelas que você irá conversar. A primeira pergunta que eu quero deixar para você, pensando nesse tema, né, da ofensa, na sua opinião, nós não conhecemos tão bem o ser humano assim, mas é uma conversa onde o Espírito Santo está presente, Jesus está presente, nós cremos que somos ministrados. Então, compartilhe, na sua opinião, por que algumas pessoas parecem se ofender por qualquer coisa, entre aspas, qualquer coisa, ou o que nós chamamos, entre aspas, se ofende por pouca coisa? Por que, na sua opinião, algumas pessoas parecem se ofender por pouca coisa? Fale um pouco sobre isso. Como é que você entende isso? Como é que você vê essa situação? Segunda coisa que eu gostaria que você conversasse com o seu grupo, com a sua casa, porque quando nós nos sentimos ofendidos, por que nós não procuramos conversar com a pessoa, se esse for o caso, com a pessoa que nos ofendeu? Por que nós não procuramos essa pessoa para falar com ela sobre essa situação, sobre o que ela falou, o que ela fez e que nos fez sentir ofendidos? Por que, na sua opinião, nós não procuramos quem nos ofendeu para conversar? Geralmente nós não procuramos. Por quê? Fale aí, qual é a sua opinião? Por que isso acontece? Agora, dentro dessa mesma pergunta, que é muito importante, eu gostaria que você pensasse e conversasse também, na sua opinião. Na maioria das vezes a gente não procura quem nos ofendeu para conversar. E qual o problema disso? Qual o estrago que isso traz para a nossa vida? Por exemplo, será que quando a gente deixa de ir lá conversar com quem nos ofendeu, a gente acaba não falando mal por trás dessa pessoa? O que você acha? Isso é um estrago, né? Enfim, quais são os estragos, quais são os malefícios de não ir conversar com quem nos ofendeu? Tudo bem, é preciso saber conversar, é preciso ter sabedoria para conversar, tudo isso. Isso você pode repartir também no grupo. Mas quais os estragos, quais os malefícios da gente não conversar com quem nos ofendeu? Tá? Que Deus abençoe você nessa conversa, que o Espírito Santo continue ministrando o teu coração e que seja um tempo gostoso de você orar, de você compartilhar, de ser edificado e edificar. Em nome de Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe.